continuando aí, a gente vai falar agora de relação de Euler, que é a relação de Euler. Para todo polígono convexo, o polígono tem que ser convexo, tá bom? Vale essa relação aqui. Se eu pegar o número de vértices menos o número de aresta e somar com o número de faces, dá igual a 2. Beleza? Simples assim. E aí, para refletir aqui, tá vendo? Ele dá um exemplo. Ó, no cubo a gente tem 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, ou seja, igual a 2. E aí, nesse momento, com a ausência da aula presencial, que a gente vai discutindo, que você assimila bastante do conhecimento pela visão, né, pela audição, ouvindo ali o professor falando, enfim. Como a gente perdeu isso, você realmente vai ter que valorizar agora um pouco mais essas dicas aqui, né? E realmente com um pouco de paciência fazer do cubo, do tetraedro, do dodecaedro, do prisma, enfim, fazer de cada um desses, né? E não simplesmente faz um e já segue, para poder fixar bem, beleza? Mais um exemplo aí. Ele dá um exemplo onde não funciona. Esse exercício eu volto depois para falar um pouquinho. O outro grupo são os poliedros regulares. O que é um poliedro regular? Todos os polígonos que formam esse poliedro é regular. Mais do que isso, são congruentes, né? É igual, tem a mesma forma, tem o mesmo tamanho. E em cada vértice tem o mesmo número de arestas, incide o mesmo número de arestas. Nesse cubo, por exemplo, toda face é um quadrado, que é um polígono regular. Em cada vértice tem exatamente 3 arestas, então é um poliedro regular. Aqui, as faces são triângulos regulares, em cada vértice tem 3 arestas saindo. Perdeu isso, já era, não é mais regular, beleza? Aí aqui tem uma propriedade, só existem 5 desses. Poxa, não precisa se apegar aqui a essa demonstração, tá? Então, se só tem 5, dá pra gente listá-los um a um, né? É o chamado tetraedro, que tem 4 faces triangulares. O octaedro, 8 faces triangulares. Icosaedro, 20 faces triangulares. O cubo, 6 faces quadradas. E o dodecaedro, 12 faces pentagonais. O exercício aqui é você completar essa tabela com o número de faces, vértice, aresta, a forma da face e exibir a relação de Euler. Novamente, esse é um momento inicial da disciplina, você precisa consolidar bem o conteúdo, então não pule etapas neste momento. O poliedro de Platão, para a gente finalizar essa parte, é basicamente um poliedro regular, só que ele não pede que as faces sejam polígonos regulares, só pede que elas tenham os mesmos lados. Ou seja, isso permite que a gente altere, por exemplo, o tamanho de um poliedro regular. Basicamente isso. A estrutura permanece a mesma, mas é como se eu pudesse esticar aqui essa face, subir ela um pouco mais. Ou em qualquer um desses, pegar um vértice desse e puxar para fora assim, sabe? A estrutura é a mesma, do ponto de vista da quantidade de faces, da quantidade de lados em cada face e da quantidade de vértices incidindo. Agora, o que a gente tira, né, o que flexibiliza aí é que não precisa cada uma das faces serem regular. Voltando aqui ao exemplo, vamos fazer esse primeiro aqui. Determine o número de arestas e o número de vértices de um poliedro convexo com 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. Então, a fórmula: vértices, arestas e face. V menos A mais F. Então, eu preciso pelo menos 2 informações para achar a terceira, né? É aquele exercício imediato. Só que ele dá 6 faces quadrangulares e 4 faces triangulares. O que ele me deu? O número de faces. 6 mais 4. Eu tenho 10 faces. Isso, beleza, foi dado. Agora, quantas arestas? Eu posso, no primeiro momento, se são 6 quadrangulares, fazer 6 vezes 4. Dá 24 arestas. Se são 4 triangulares, eu posso fazer 4 vezes 3, são 12 arestas. E aí, no primeiro momento, né, de forma ingênua, só era somar 36. Mas observa que ele divide por 2. O que está acontecendo aí?
é que na verdade quando a gente tem as faces, simplesmente nós temos lá, por exemplo, um triângulo azulzinho aqui, contei 3 faces. Tem um triângulo vermelhinho aqui, contei mais 3 faces. Só que na hora que eu for montar de fato meu poliedro, o que vai acontecer? 2 dessas faces irão se sobrepor e virar uma só, na verdade, quando você estiver montando, né? Então essa e essa vai contar uma, ou seja, você vai precisar dividir por 2 ao final. Então tinha 36, 24 mais 12, dividido por 2, aí você tem o número de aresta. Se eu tenho a face, que são 10, tenho arestas, que são 18, é só jogar na fórmula, na relação de Euler, vértice menos aresta mais face sobre 2, e achar. O de baixo é exatamente a mesma coisa. E o perfil desses exercícios aqui de baixo são exatamente assim, tá bom? Com um pouquinho mais de sofisticação, um ou outro, mas essa é a linha, tá bom? Pensar no poliedro planificado, aberto, mas também considerem na hora de montar, para poder fazer os descontos aí, tá bom? Para essa aula é isso.